breves estudos, né, com o nosso breve estudo, ainda pensando sobre o amor e a forma de expressarmos este amor. E a pergunta de hoje é a seguinte: por que devemos ter amor e respeito pela vida humana? Pergunta mais uma vez, por que devemos ter amor e respeito pela vida humana? A resposta: porque os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Porque os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Nós devemos entender que a palavra do nosso Senhor, a lei do nosso Deus, nos guia no modo que nós devemos viver neste mundo, a uma vida vivida para o louvor da glória do nosso Deus e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. E há coisas, né, que fundamentam realmente a nossa prática, e aquilo que vai fundamentar a nossa prática neste mundo, ao modo que nós vamos lidar realmente com aqueles que estão conosco, é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática, né, como nos ensinam os nossos padrões doutrinários. E nós compreendemos então que nós já vimos, né, como nós somos chamados por Deus para não somente termos uma fé que seja verdadeira, não somente uma esperança que seja verdadeira, mas também um amor que seja real. E nós temos visto aqui como isto é importante, né? E como o amor ele está vinculado a tantas coisas a que nós cremos, bem como praticamos neste mundo. E como uma consequência natural de nosso amor, não somente por Deus, mas também pelos outros, Deus ele nos ordena a tratar os outros seres humanos com respeito. Os seres humanos com respeito. E o fundamento, a base para que nós tratemos os outros que foram criados semelhantemente a nós, à imagem de Deus, é justamente o fato de os homens terem sido criados à imagem do nosso Deus. Como nos ensina a palavra mesmo, lá no início de tudo, em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, nós já tratamos de modo mais profundo sobre isto nas exposições no livro de Gênesis há alguns anos. Mas o texto nos diz assim, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então perceba que tanto o homem quanto a mulher foram por Deus criados à sua própria imagem, né? E nossos padrões doutrinários falam sobre isto, salvo engano, na pergunta de número 10 do breve catecismo, né? Como Deus criou o homem, a resposta é Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. E lá nós temos uma definição, então, do que seria essa ideia, né, de o homem ter sido criado à imagem do próprio Senhor. Então, por esta razão, uma vez que nós fomos criados, homens e mulheres, à imagem do nosso Senhor, nós devemos respeitar a vida humana. A entrada do pecado trouxe grande confusão e trouxe real problema que está aí diante dos nossos olhos, né? O pecado ele atingiu o mundo, além de atingir o homem de modo muito direto, em razão do pecado cometido por Adão no princípio, e nosso pecado também, que cometemos com Adão no princípio, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 12. Mas a realidade é que o pecado, ele realmente atingiu o cosmos e a nós, mas a entrada do pecado no mundo, de forma alguma, modificou a nossa visão básica sobre os deveres e relações com os outros. O Senhor, ele requer um modo de nós tratarmos e de lidarmos com aqueles que estão ao nosso redor, e isto está fundamentado, como falei no início, na sua própria verdade. Quando nós olhamos para a lei de Deus de modo mais direto, nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo lá no 6º mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 13, não
matarás. Está lá uma declaração explícita quanto àquilo que nós não devemos fazer. E é interessante porque Tiago ele vai falar da violação do 6º mandamento também. Tiago ele vai fazer menção a isso, mas na perspectiva de como usamos nossa língua no que diz respeito aos demais. E ele vai nos trazer um outro aspecto que é também uma violação do 6º mandamento. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 3, verso 9, Tiago vai nos ensinar o seguinte. Tiago, capítulo 3, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, nós precisamos entender que quando nós pensamos sobre o 6º mandamento, não diz respeito apenas a tirar a vida de alguém, mas a uma extensão da violação da lei do Senhor que envolve qualquer dano injustificável a outro ser humano. E isso nos é apresentado como uma violação do 6º mandamento. Basta olhar lá as perguntas no catecismo breve, mas sobretudo no catecismo maior, quando vai tratar sobre o modo que nós podemos quebrar o 6º mandamento, tanto nos apresentando aquilo que é proibido no mandamento, como aquilo que nos é ordenado no próprio mandamento. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos, à luz desse mandamento e de toda a verdade de Deus, que o Senhor Deus ele tem uma atitude que nos é revelada e uma atitude para com a vida. E ele nos é revelado como não somente aquele que vai nos apresentar uma declaração daquilo que não devemos fazer, bem como do que devemos fazer, mas ele também nos é um exemplo no modo que ele lida com estas questões. Então, a atitude de Deus para com a vida humana, por exemplo, após o dilúvio, que é pós-queda, pós-manifestação do juízo de Deus sobre toda a terra, demonstra seu amor, bem como o respeito pela vida. E onde é que nós encontramos isto? Lá em Gênesis capítulo 9. Você pode olhar lá, Gênesis capítulo de número 9, nós encontraremos lá que por meio da aliança com Noé, Deus graciosamente vai fazer 3 provisões básicas no tocante à vida humana. E nós encontramos assim, eu vou ler aqui o texto do verso 1 até o verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um o requererei a vida, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Verso 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, o Senhor faz 3 provisões básicas para a vida humana. Quais são? Primeiro, a propagação da vida. Isso está lá no versículo 1 do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E no verso 7, ele termina dizendo: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Um segundo, a provisão que ele faz é a conservação da vida. Você pode olhar lá em Gênesis ainda, capítulo 9, verso 3, quando diz: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para o alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, os meios necessários para que pudessem
viver, não é? O alimento. Não somente a Eva, mas também a carne, né? E, em terceiro, uma outra provisão é a proteção da vida, como nós encontramos no versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, note a razão de, se um homem tirar a vida do outro, ele vai pagar com a sua própria vida, e ele explica, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E é aqui, inclusive, irmãos, nós encontramos uma base veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, para o que nós chamamos de pena capital ou pena de morte. Quando alguém tira a vida do outro, ele pagaria com a sua própria vida. Aqui no Brasil não temos algo assim, infelizmente. Mas é uma realidade tanto do Antigo quanto do Novo, esse apontamento. Isso nos revela um valor que nós damos à vida, e isso é algo fundamental, né? Ainda que pareça algo estranho, né? Tirar a vida de alguém, você dá valor à vida, sim, com a prática adequada no que diz respeito ao governo civil nessas questões. O Senhor mesmo estabeleceu isto, e é algo que deveríamos procurar atentar com cuidado. Enfim, mas o Senhor providenciou três questões básicas, né? A propagação da vida, a conservação da vida e a proteção da própria vida. E isso é uma demonstração da atitude de Deus para com a vida. E nós devemos compreender essa realidade. E nós devemos entender que aqueles que tiram a vida de um modo injustificado, de um modo contrário à própria palavra do Senhor, eles estão fazendo com isso um ataque não somente à pessoa que é ferida, mas também ao próprio Deus. Qualquer dano ilegal a alguém ou ao ser humano é um ataque direto ao próprio Senhor. Poderíamos perguntar, por quê? Porque fomos criados à imagem de Deus. Esse é o ponto fundamental. Nós fomos criados à imagem do nosso Senhor. É por isso, por exemplo, que o aborto, como nós já falamos em outros momentos, é um crime. E um crime maligno. É um ataque, primeiro e principalmente contra Deus, mas também um ataque à criança, à mãe, ao pai e à própria sociedade. Mas é diretamente um ataque contra o próprio Deus e contra a sua própria vontade. É algo terrível, é maligno, é perverso, é diabólico realmente esse tipo de prática, tirando a vida do outro. A criancinha, ela no ventre, ela já é alguém à imagem do próprio Deus. E a palavra nos fala, o salmista, né, fala de modo tão belo acerca desta realidade quando ele escreve no Salmo de número 139, nos versos 13 e 14, as seguintes palavras: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, uma vez que Deus, Ele e Ele somente é o autor da vida, as criaturas que são feitas segundo a sua imagem, não é que é o homem, a matança então de crianças no útero é um ataque ao próprio Deus. E como esses homens que fazem isso e que promovem isso e que prescrevem leis sobre isto, contrária ao próprio Senhor, pagarão por isto, se não também se arrependerem dos seus próprios pecados. É algo perverso. Então é algo contrário e é uma demonstração não de amor pela criança, não de amor pela mãe, não de amor pelo pai, não de amor pela sociedade, pelo bem da vítima. É uma demonstração de desamor pelos que passam por isso e uma questão que revela um desamor pelo próprio Senhor. Mas ainda que concebamos e entendamos que trata-se de um crime terrível isso, nós devemos entender que existia um crime que foi muito maior do que esse. E o maior crime na história foi a morte do nosso Senhor. A morte do Senhor da glória, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 2, verso 8.
E quem é aquele chamado Senhor da glória? Vamos ver essa referência, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 8. A morte dele, o maior crime, foi justamente contra este que é chamado de Senhor da glória. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quem é este Senhor da glória? É o próprio Cristo. Fora ele quem foi crucificado. Veja, nós fomos criados à imagem de Deus. Porém, Cristo, este que fora crucificado, ele é a imagem de Deus. Ele mesmo é a imagem do próprio Senhor. Nos ensina o próprio apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 4, o seguinte: 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 4, o apóstolo diz, vou ler a partir do verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15 é um outro texto que vai nos ensinar isto também. Colossenses capítulo 1, verso 15. Então, veja, esta declaração, ela é uma compreensão que nós devemos ter realmente sobre isto. Cristo, a imagem de Deus, e os homens mataram o próprio Cristo. E esta declaração sobre o caso do próprio Senhor Jesus Cristo tem uma sorte de implicações para a nossa própria teologia, várias. No entanto, irmãos, no mínimo, tendo em vista que o Filho de Deus é o Deus homem, há sentido para a vida humana neste mundo, uma vez que este que fora crucificado é o Deus homem, o Filho de Deus. Há, portanto, esperança para a humanidade, ao passo que para animais, flores e estrelas não há. Não há, como há para o homem. Não é? A esperança de quê? A esperança de salvação. A esperança de redenção. Compreendendo então isso, assassinar outra pessoa criada à imagem de Deus é especialmente maligno, terrível, hediondo. Por quê? Porque a obra de Cristo deu esperança a indivíduos aos quais se ordena, por toda parte, a se arrependerem e voltarem-se a Cristo. A palavra de Deus não nos chama a matarmos o outro injustamente. A palavra nos chama a apresentarmos aos homens a única esperança que o homem morto em seus delitos e pecados tem neste mundo. É voltar-se para Cristo, arrependido dos seus pecados, para encontrar vida no próprio Senhor Jesus Cristo. Nele, então, encontrar plena e absoluta salvação. Então, tirar a vida da outra pessoa é realmente algo terrível, maligno, perverso, hediondo. E o Senhor é aquele que salva os homens, chamando de fato esses que foram criados à imagem de Deus a se voltarem arrependidos, como diz a palavra lá em Atos capítulo 17, verso 30. Nós terminaremos com essa referência. Atos 17, 30. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Vou ler até o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou dentre de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos sim dar o devido respeito e valor à vida. Então, voltando à pergunta feita no início, por que devemos ter amor e respeito pela vida humana? Resposta: porque os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Amém. E a gente conclui nosso breve estudo, desta noite. Vamos agora